Bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Saúde a todos os irmãos, amigos da Web Rádio El Shaddai, do YouTube e de todas as redes sociais. Com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, motivo de alegria de estarmos nesta madrugada de domingo, dia 9 de fevereiro de 2024. Melhor, 25. Amados, e nesta oportunidade, vamos trazer aqui uma mensagem de suma importância, principalmente para todos que querem ser obreiro, servir ao Senhor e servir com excelência para ser aprovado por Deus e não pelos homens. Amém? Texto bíblico hoje encontra-se segunda carta Paulina a seu filho na fé Timóteo. Capítulo 2, verso 15 diz: Apresenta-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Glória a Deus. Falaremos nesta oportunidade realmente para todos que ama a palavra de Deus e, acima de tudo, deseja ser obreiro na casa do Senhor, fazer a obra, e aquele que maneja corretamente a palavra de Deus e que não se envergonha, aleluia, exatamente de manuseá-la. E nesta oportunidade vamos trazer aqui as características, as qualificações de um obreiro. A Bíblia, ela tem realmente resposta para tudo. Sabemos que nos dias atuais e de muito tempo, os obreiros, eles são, na maioria das vezes, escolhidos de acordo com o dízimo, de acordo com as ofertas, ou até mesmo pela sua posição social. Mas para Deus não existe essas qualificações. Primeiro, que seu dinheiro não, digamos, cresce o olho de Deus, até porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é Senhor de todas as coisas. Então, nada disso vai impressioná-lo, nem a sua oratória, o seu anel de um dedo, o seu diploma, e nem a sua função. Mas para Deus o que importa é que você seja um obreiro e eu, qualificado de acordo com a sua bendita palavra. Amém? E a Bíblia tem a resposta. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo também a seu filho na fé Timóteo, agora, na sua primeira carta, capítulo de número 3, verso 1 a seguir, ele diz assim: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois,
que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado a dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Aleluia! Aqui está as qualidades e as características do bispo. Bispo é pastor. Vamos ver 15 características de um obreiro aprovado por Deus, segundo a Bíblia que acabamos de ler. 1 Timóteo, do seu capítulo 1 Timóteo 3, do 1, lemos até o verso, aleluia, 7. E vamos trazer aqui, biblicamente, as características para um obreiro aprovado por Deus. Glória seja dada ao nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Aleluia. Aprovado por Deus. Na verdade, é de suma importância de viver uma vida que seja agradável a Deus como obreiro. Aleluia. E devemos buscar aprovação por Ele em tudo que fizermos. E vamos enumerá-la, as qualificações, as características de um bispo, ou seja, um pastor. A primeira diz o seguinte: glória a Deus. A primeira característica, no verso 1, glória a Deus, que vai dizer o seguinte, aleluia, o bispo ou pastor, seja ele apóstolo, seja ele bispo, pastor, evangelista, presbítero, diácono, aqui é para todos, obreiro. Verso 1 diz: o bispo deve ter um desejo legítimo de servir. Desejo legítimo, ou seja, de coração. Aleluia. Segundo, sem reprovação. O bispo deve ser irrepreensível, ou seja, todos obreiros. Terceira característica, marido de uma só mulher.
só nesse requisito, o terceiro, marido de uma só mulher, muitos, e não são poucos, já estão reprovados por Deus. Primeiro, que é marido de uma só mulher. Muitos já estão em segundo, terceiro casamento. E quando não tem, digamos, amantes, que Deus reprova. Para ser obreiro, aliás, não precisa ser obreiro nesse requisito. Todo que professa a sua fé em Cristo, ele tem que ser marido de uma só mulher. E a palavra diz que Deus uniu, ninguém separe. Como está escrito nos evangelhos, Mateus 19, Lucas 10 e várias cartas paulinas, Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, Malaquias 2, verso 12 ao 16. Então, o bispo, o obreiro, ele tem que ser marido de uma só mulher. Aí dizem, diz que pode casar de novo? Se quer ir morar no céu, não. Agora, se não quer o céu, continua como outrora. Porque outrora casava, descasava e estava tudo certo. Porque todos já estão num lamaçal. Mas a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então a terceira característica de um obreiro, marido de uma única mulher. E aqui até que a morte o separe. A quarta característica, o bispo ou obreiro deve ser sóbrio. Sóbrio, não deve beber. Muitos dizem que não podem se embriagar. E ainda usam um texto bíblico. Primeira, a carta paulina, a igreja de Éfeso, capítulo de número 5:18, aonde diz: não vos embriagueis com vinho, que traz brigas, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí eles pregam dizendo que não pode se embriagar. Mas o salmista Davi, Salmo 42, verso 7, parte A, diz que um abismo chama outro abismo. Ninguém nunca nasceu alcoólatra. Precisou do primeiro gole, não é assim? Provar a primeira vez. E a Bíblia diz, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 19, prometendo-lhe liberdade, o homem, ser humano, torna-se escravo de tudo aquilo que o domina. Salomão, provérbio 20, verso 1 diz que o vinho escarnecedor e a bebida fermentada, cerveja, etc., ela é destruidora. Nunca serão sábios os que bebem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, sóbrio. Ainda Pedro diz, sede sóbrio, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda por perto, versão NVI, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se um gole, um copo de cerveja, uma taça de vinho não fizesse mal, por que tanta advertência na Bíblia? Ainda em Provérbio, capítulo de número 23, a partir do verso de número 29, vai dizer que não podemos, aleluia, beber vinho quando ele escorre suave na taça, aleluia, depois morde como cobra. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. E a lei seca da nossa nação Brasil, se você ou eu está no lado, for pego com um copo de cerveja, vai ter uma multa de quase R$ 3.000, pode ser preso, perder a habilitação por 1 ano e ainda ser envergonhado. Vale a pena tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho? E o pior, um abismo chama outro abismo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. A quinta característica do obreiro aprovado por Deus, não pelo homem. Prudente. Deve ser prudente. Aleluia. Como diz no verso de número 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente. Aleluia. Uma pessoa prudente vai evitar muitos problemas quando não é precipitado. Aleluia. E a quinta, glória a Deus. Aliás, a sexta característica, o bispo deve ser respeitável, ter o respeito pelos membros e por todos. Não viver no meio dos ímpios, contando piada, como eu conheço muitos, porque a palavra de Deus diz que ele deve ser respeitado. E se você anda contando piada, dizendo que é para se distrair, o diabo vai amar, mas o Espírito Santo vai se entristecer. Aleluia. Vamos para a sétima característica. O bispo deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro. A palavra de Deus vai dizer, lá em Hebreus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, capítulo de número 13, escritor aos Hebreus, verso 1 diz assim, aleluia, glória a Deus, verso 1, seja constante no amor fraternal, não esqueça da hospitalidade, foi praticando-a, que sem saber alguns acolheram anjos. Um exemplo da Bíblia, Ló. Ló, quando estava aflito em Sodoma e Gomorra, o Senhor manda 2 anjos destruir Sodoma e Gomorra por conta das orgias, do pecado que fedia a narina do Deus vivo. Ali o que ocorre? Ló encontra aqueles 2 homens de branco, sem saber que era anjo, na praça, e convida-os para sua casa. E quando os homens malignos, cheios de demônios, viu Ló levando aqueles 2 homens, bateram na porta de Ló dizendo, nos dá estes homens que queremos manter relações sexuais com ele. Sodomia, Sodoma. A sodomia é o sexo anal, vem de sodomia, de Sodoma. Por isso Deus destruiu aquela cidade, por conta desse pecado que cheirava mal as narinas de Deus e os demais, as orgias. Então esses 2 homens eram anjos, e depois ele revelou para Ló. Mas Ló recebeu em sua casa, sem saber, que ele era 2 anjos. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra de Deus manda que nós sejamos hospitaleiros.
mas uma das características do obreiro, seja ele bispo ou qualquer função na casa do Senhor. Glória a Deus. Oitava característica: o bispo deve ser apto, ter aptidão para ensinar, ser capacitado para fazer a boa obra. Falaremos um pouco sobre a questão de estar capacitado, porque é aí que entra muitas heresias, pessoas que não estão capacitadas para fazer a obra do Senhor, e ali termina pregando heresias. Porque não basta, meus amados irmãos, apenas ter o chamado de Deus. É de suma importância, mas cabe a você e a mim nos capacitar, fazer um curso de teologia. Teologia significa, aleluia, conhecimento da palavra de Deus. Então precisamos nos capacitar. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo, nos consagrar, orar. Não é apenas pegar a Bíblia, ler um versículo, Senhor meu pastor, nada me faltará. E aí vai faltar muita coisa. E aí? O texto não fala que o Senhor nosso pastor e nada vai nos faltar. Porque muitas vezes falta saúde, falta paz, muitas vezes falta dinheiro, falta provisão, sim ou não? Então, precisamos ter o texto e contexto, saber aplicar uma exegese correta, texto e contexto, e ainda explorar a Bíblia no mesmo assunto, trazendo a mesmo assunto, digamos, em outros escritores, que na teologia chamamos de hermenêutica. Então não basta apenas ler o texto, tem que saber aplicar texto e contexto, uma exegese correta. E além do mais, saber o que o escritor está falando, se é para nossos dias, se foi do passado, ou se está apontando para o futuro. Amém? Então ele tem que ter exatamente aptidão e ser apto para ensinar. Sobre isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, falando para seu filho na fé Timóteo, na sua segunda carta, e no capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. No 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, logo, não é apenas ser tirado, melhor dizendo, quando o pastor tem simpatia pelo membro ou até mesmo parente, ou como eu já disse anteriormente na minha fala, pelo dízimo, oferta, ou assim pela sua classe social. Mas para Deus, você e eu temos que ter vocação. E todas essas características são de suma importância, porque é a palavra de Deus que fala. Amém? Glória a Deus.
Aí Paulo diz a seu filho Timóteo na fé, glória a Deus, no capítulo 2, verso 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não, aleluia, como obreiro que não tem do que se envergonhar, aleluia, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se você der um Google nas redes sociais, vai encontrar um pedreiro chamado pastor. Nada contra a profissão. Mas o problema é que esse cidadão, além de não ter preparação teológica, nem chamado, e ele foi ler um texto de Oséias, e no texto ele dizia que Deus mandou ele adulterar com a vizinha, com o amigo. Aliás, deixa eu ver aqui o texto. E aí houve uma grande confusão, aonde ele chega para o marido da companheira, com certeza ele já estava de olho na mulher, ela também sem vergonha, porque disse, já que era Deus que estava mandando adulterar e ter um filho com ela. E o marido aceitou porque era Deus, dizendo através desse pastor pedreiro, se eu não estou enganado, tinha poucos membros, cerca de 12 ou 15. Mas o problema não é ser pedreiro, o problema não está apto, capacitado, preparado para toda boa obra, como diz a palavra, aleluia. Então, no livro de glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, livro de Oséias, olha o que está escrito. Glória a Deus. E ele leu esse texto aqui. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama israelita. Apesar de elas se voltarem para outros deuses e de amarem bolo sagrado e de uva passas. Por isso eu o comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, eu viverei com você. Mas o texto que ele distorce é o primeiro. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher. Mas outra versão fala da mulher da vizinha, do vizinho, melhor dizendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí o que ocorre? Não era para ele ir coabitar com a mulher do vizinho, como ele fez, pelo contrário. E o que ocorre é que um repórter da Rede Globo viu o escândalo e foi até a cidade desse cidadão e ele confirmou que fez isso porque foi o Deus que mandou. E se Deus mandou, ele tinha que obedecer. Mas o texto não está falando sobre isso. Vou ler aqui na Bíblia
Defesa. Bíblia, defesa da fé. Oséias 3. Está escrito assim: e o Senhor me disse, vá. E o Senhor me disse, vá outra vez. Ame uma mulher, amada de seu marido. Por isso que é interessante ler outras versões. A NVI fica bem clara, mas a defesa da fé diz: e o Senhor me disse, vá outra vez, ame uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera. Essa palavra, e adúltera, ele entendeu como adultera com ela, porque para ele o acento não tinha nada a ver. Então o repórter diz: aqui não tem um acento, não é adúltera? Não, é adultera com ela. Mas ele disse: não, aqui tem um acento. E aí ele foi de novo e disse: ficou sem graça, concordou com o repórter, mas a desgraça já tinha sido feita. Ele já tinha adulterado com a sua ovelha. E o pior, sendo consentido com o marido, porque segundo ele disse que foi o próprio Deus que tinha mandado. E leu esse texto, e o pior que todos, sem entendimento. Vou ler de novo o texto. E o Senhor me disse, versão defesa da fé. Bíblia de estudo. Vá outra vez. Ama uma mulher, amada do meu amigo, e adúltera. Aí ele disse que era adultera com ela. Como? Aleluia. E esse é o problema. Trocou o adúltera por adulterar. Por isso, meus amados, não se pode colocar na frente de uma obra homens despreparados, obreiros despreparados, porque vai dar ruim, tanto na vida das pessoas que vai ser enganada. E a palavra de Deus diz, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda a massa, leveda toda a massa, destrói. Mas vamos dar aqui continuidade às características do obreiro aprovado por Deus. Aleluia. Já falei do hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos agora para a nona. Não bêbado. O bispo não deve ser bêbado. Vemos dia após dia pastores, bispo sendo fragado, tomando vinho, uísque, cerveja. Isso é, como diria Boris Casoy, um repórter do SBT, é uma vergonha para os cristãos. Mas a Bíblia diz que isto é lícito acontecer. Mas ai daquele o qual aconteçam os escândalos. Seria melhor nem ter nascido, ou ainda colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Lucas 17, como Mateus capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo falando à igreja aos Coríntios, e ele vai dizer, por exemplo, uma lista dos que não vão morar no céu.
Entre eles está o bêbado, mas depois eu vou ler na íntegra. Glória a Deus. 10ª característica do obreiro aprovado. Aleluia. Não deve ser violento, ter domínio próprio. Muitos divórcios, muitos homicídio, feminicídio, homens, pastores, bispo, se envolvem, até mesmo caso contrário, como teve um caso na Bahia, não vou citar nome, uma cantora gospel conhecida na Bahia foi assassinada pelo esposo, um do cabelão, está preso, e pior, ele assassinou ela, ou mandou assassinar, para ficar com um apóstolo, e esse apóstolo gay. Então, é aquela questão, o homem era casado com essa cantora, pastor, tinha congregação própria, porque nos dias de hoje não é mais congregação de Cristo, já é de fulano, que é o presidente, mas cada um de nós, naquele grande dia, vai prestar conta de si mesmo ao nosso Deus. Amém? Romanos, capítulo de número 14, verso 12. Glória a Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E vemos casos de outros que quando não mata tem tentativa, vão preso, e assim cada dia são escândalo mais escândalo, só Jesus na causa. Aleluia. Recentemente, uma bispa famosa de 52 anos, segundo relatos que está nas redes sociais, na mídia, o esposo adulterava, tinha amantes, e aí, por conta disso, a bispa vivia sobre medicamentos para conservar o casamento, vivia sendo, por exemplo, como Ana, que era pela rival Penina, aleluia, mas de Deus ninguém engana. Ele pode até enganar os seus súditos, aleluia, mas de Deus não. Cada um de nós prestará conta de si mesmo. Mas vamos à frente. Glória a Deus. 11º característica de um pastor, um bispo, um obreiro: não deve ser cobiçoso, cobiçar nem dinheiro, nem a mulher do próximo, nem o carro do próximo, nem o dinheiro do próximo, e por aí vai. Cobiça. A própria palavra diz, Mateus 5, verso 28. Mateus 5, 28. Se o homem atentar na mulher, olhar na mulher e cobiçá-la no coração, já adulterou com ela. Caso é sério. Aleluia. 12º, ser paciente. Ser paciente. Paciente para ensinar, para corrigir, para demonstrar, não ser autoritário.
Pedro fala sobre isso. Glória a Jesus. Na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele fala assim: portanto, apelo para os presbíteros, que também aqui era pastor, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Todos conhecem Pedro como apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Quando Jesus ressuscita, Mateus capítulo de número 28, verso 18, ele diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além de fazer discípulos, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu, Jesus, tenho ordenado. Estarei convosco até o final dos tempos. Mateus 28, 18 ao 20. Aleluia. Então, aí Pedro vai dizer: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei, olha aqui, pastor, bispo é isso, pastorei, presbítero, pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, amor, dinheiro, aleluia, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Jesus, o Nazareno, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, uma das características é realmente ser, glória a Deus, paciente, não ser mandão, soberbo, altivo. 13ª característica do obreiro aprovado por Deus: não deve ser contencioso, trazer contenda. Não deve ser contencioso. Se alguém vai até ele trazendo contenda, o homem cheio do Espírito Santo, ele vai orar, vai instruir para orar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus, foi Jesus que falou, capítulo 5, 9, bem feliz os pacificadores, porque eles verão a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então não pode ser contencioso. E o verso 14 afirma o que eu acabei de dizer. Aliás, verso 14 não. A 14ª característica diz assim: amigo da paz. Ser amigo da paz. Em Efésios, no seu capítulo de número 6, texto bíblico vai dizer que devemos estar calçados com o evangelho da paz.
Efésios 6, verso 15 diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, ou seja, por onde formos promover a paz. No livro também de Efésios 2, vai dizer o seguinte, que Jesus, verso 14, Efésios 2, 14, pois ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira do muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. João 14, verso 27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou-la como o mundo dá. Não se atemorize o vosso coração, nem tenhas medo. Amém? Ainda João 16, 33, Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Então, a 14ª, ele deve ser amigo da paz. 15ª e última característica, biblicamente falando, gerenciamento da casa, ou seja, ele deve governar bem a sua própria família. E se ele não pode, como o texto diz, gerenciar sua própria casa, família, como ele pode realmente cuidar das ovelhas, dos membros de Cristo, a igreja de Deus que somos nós? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, como eu disse no início, não é só para pastores, não é só para bispo, não é só para presbíteros, também para os diáconos. Em suma, para todos os obreiros. Vamos ver aqui o que Paulo fala sobre os obreiros, os diáconos. No mesmo capítulo 3, verso 8, vai dizer assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homem de palavra. O crente tem que ter a palavra sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. Mateus capítulo 5, 37. Quem falou foi Jesus. Se não gostou, vai reclamar com ele. Mas Tiago diz, corroborando com essa passagem de Jesus, obviamente aprendeu com o mestre, no seu capítulo 5, Tiago 5, 12, seja o seu falar e o meu, sim, sim, não, não. O que passa disso procede, aliás, é o contrário. Tiago 5,12. Não jure pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, para que não caia em condenação. Pense nisso. Muitos são inconstantes. Muda, como se muda de camisa, não tem uma palavra firme,
se ensina ou não, mas cuidado, porque há condenação para que não cumpre com a sua palavra. Aleluia. Os diáconos igualmente devem ser digno homem de palavra, não amigo de muito vinho, nem de lucro desonesto. Deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que o atue como diáconos. As mulheres, igualmente, não é que ela seja diaconisa, mas ela pode ser adjuntora, ela pode ministrar a palavra, pode ajudar na casa do Senhor. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aleluia. Aí continua sobre o diácono, verso 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher, como eu disse, não só para os obreiros, mas todo membro da igreja de Cristo. Marido de uma só mulher e governar bem seus filhos em sua própria casa. E os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, aqui estão as qualificações, as características do obreiro que deseja fazer a obra de Deus e ser aprovado por Ele. Vou só lembrar de novo quais são elas. Número 1, o obreiro, seja bispo, seja diácono ou qualquer outra patente, digamos assim, título, ele deve ter exatamente desejo legítimo de servir, com amor, servir com todo o seu coração, não por dinheiro, nem por ganância, nem qualquer outra coisa. Segundo, característica, o obreiro deve ser irrepreensível, nada conste contra ele. Por exemplo, alguém quando vai comprar, fazer crédito na praça, aí vai ver se ele tem algo no SPC ou Serasa, seu nome na lista negra, não é assim? E se tem, não pode ser aprovado no crédito. Diante de Deus é a mesma coisa, só que aqui não tem jeitinho não, viu? Mas enquanto a vida é esperança, glória a Deus. Ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Terceiro, quarto, sóbrio, equilibrado. Quinto, prudente. Sexto, responsável, hospitaleiro. Sétimo, aptidão, ser preparado para ensinar, apto. Não bêbado, não pode beber. Um abismo chama outro abismo. Um pouco de fermento destrói toda a massa. Décimo, não violento, ser equilibrado. Aleluia. Ter domínio próprio. 11º, não deve ser ganancioso, nem cobiçoso por coisa alguma. Paciente. 12º. 13º, não ser fofoqueiro, contencioso. Aleluia. 14º, amigo da paz, ser pacificador. E 15º e último, ser bom gerenciador. Ser um bom líder, tanto na sua casa primeiramente, como na casa de Deus que somos nós.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e amigos, a Bíblia, ela é a única regra de fé para todos que creem em Jesus, para todos que querem morar no céu. Ela é a bússola, não tem como errar. Jesus disse em João 5, verso 39, estudem cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas as Escrituras que testificam dele, Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem que examinar, estudar com, aleluia, com prazer. Porque se não conhece as Escrituras, como vai ensinar alguém? Vai ensinar errado. E ainda para sua própria condenação. Já chegando para o final desta mensagem, Pedro diz assim, glória a Deus. Segunda carta de Pedro, no seu capítulo de número 3, verso 15 a seguir diz assim, aleluia. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Aleluia! Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, os estáveis, torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para sua própria destruição, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guarde-se, para que não seja levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perca a sua firmeza e caiam. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para todo sempre. Amém. Amados, encerrando esta mensagem, trazendo as qualificações de um obreiro aprovado por Deus. Aleluia! E como falamos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não é a homem que vamos prestar conta, mas sim a Deus. Por isso, não deixe que ninguém os engane. O amado irmão Tiago, ele dá um conselho para todos nós. E qual é o conselho? Pedro diz: quem distorce a palavra, como aquele pastor pedreiro que eu citei lá atrás, é para a sua própria condenação. E quem aprende assim também vai ser condenado, porque não meditou na palavra, não examinou, não se capacitou e fica atrás de homens que são muitas vezes usados pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, por Satanás, e achando que está realmente sendo instruído por Deus. Por isso, a Bíblia diz que erramos por não examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna, e são elas as Escrituras que testificam dele, Jesus. Aleluia! Aí Tiago diz assim, Tiago capítulo de número 3, verso 1,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meus irmãos, não seja muito de vocês mestre, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pense nisso. Antes de querer estar na frente da obra, vá se capacitar, vá fazer um curso de teologia. Aleluia! Alguém que pregue a palavra genuinamente, procure primeiro tomar informação, não vá em qualquer teólogo, por exemplo, ou escola teóloga. Muitos têm nas redes sociais, cuidado. O maior professor é o Espírito Santo. E é de graça que o Senhor nos deu. Mas cuidado que ele também pode se afastar se você e eu não der lugar a ele. Aleluia. Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 19, não apagueis o Espírito. E como é que isso acontece? Quando não deixa ele ser o Senhor da sua e da minha vida, nos guiar pelos teus caminhos. Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, vamos encerrar esta mensagem. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu vou deixar uma reflexão. A importância de ser aprovado por Deus. E que todos vocês sejam aprovados por Deus. Como obreiro que não tem o que se envergonhar. E que manuseiam com retidão a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Ser aprovado por Deus é o maior objetivo que podemos ter como cristão. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos nos capacitar, encher do Espírito Santo, nos consagrar para fazer uma mensagem. Se consagre, jejue, passe algumas horas, se possível, pelo menos meia hora, uma hora, orando, pedindo ao Espírito Santo a revelação da palavra, consagrando em prol disso. Então, não queira apenas, digamos, seduzir os ouvintes, porque o maior ouvinte, ele está de olho em nós, com olhar de chama de fogo. Jesus Cristo, ele é onisciente, é onipresente, onipotente. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Que Deus nos ajude, que ele venha capacitar com unção, trepidez, ousadia, os obreiros da sua casa para fazer a obra, levantando homens, mulheres, anciões, jovens, temente a ele, cheio do Espírito, para trazer as boas novas. Em nome de Jesus, amém? Que Deus nos ajude. E se esta mensagem falou teu coração, compartilhe para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.